Olá, pessoas prósperas! Exatamente disso que se trata a nossa prática de hoje, voltada para nos tornarmos pessoas prósperas nas diversas áreas da vida que a gente atua, que a gente experiencia, que a gente experimenta todos os dias. Então, quando a gente fala de prosperidade, muita gente relaciona apenas com o aspecto do financeiro, do estar bem no momento profissional, ganhando muito dinheiro, de estar numa situação onde você tem a permissão de viajar e gastar quando e como quiser. Mas a prosperidade é muito mais ampla do que isso e pode nos trazer amplitude de boas vivências num relacionamento, por exemplo, ou nos relacionamentos de modo geral, amizade, afetivo, familiares, trabalhos, sócios. A gente pode pensar também na prosperidade em termos de saúde, uma saúde próspera. Sabe aquelas pessoas que costumam dizer assim: eu quase nunca fico doente, eu quase nunca tenho dor de cabeça, é muito raro eu sentir qualquer coisa estranha no meu corpo físico, pois existem pessoas assim. Então, na saúde, na abundância de vivências felizes, de experiências que no seu dia a dia, mesmo numa rotina, a pessoa costuma selecionar, colecionar vivências felizes. Então, a prosperidade e a própria palavra análoga, né? Similar à prosperidade, que é a abundância, é algo que a gente deve desejar e atrair para todas as áreas da nossa vida, não apenas no aspecto material e financeiro de ter, mas também de sermos pessoas energeticamente mais felizes, alegres, termos abundância na paz interior, termos prosperidade na nossa forma de expressar e comunicar ao mundo a nossa alegria, nossas ideias, nossas opiniões, a nossa motivação de estar vivo, curtindo tudo que a gente já tem, ao invés de estar focado naquilo que nos falta. Então, pensamentos de escassez nos afastam de uma vida próspera, de uma vida abundante. Então, não é só para esse aspecto do financeiro, mas pode ser usado também para a abertura do financeiro. Quem nunca, não é verdade? Então, vamos lá. Eu dei o título de Rompendo Ciclos Negativos. E qual é a ideia desses ciclos negativos? Quando a gente tem situações difíceis para lidar em qualquer área da vida. Então, digamos que você esteja passando um momento financeiro difícil, de aperto, precisando abrir caminhos, portas para entrada de mais dinheiro. Ou você esteja passando por um momento de saúde crítico, precisando aí de uma entrada fresca de energia para que você recupere rapidamente o seu melhor estado físico, de saúde física, emocional e mental. Ou talvez você esteja com uma questão de crise no relacionamento que você esteja vivendo, seja com um sócio, um amigo, ou o marido, a esposa, enfim. Então, para qualquer área, você vai canalizar para aquela área que você, nesse momento, deseja lidar com uma situação que não está sendo positiva para você. Então, identifique essa área da vida, é o primeiro passo, e perceba se o que você está vivendo agora não é algo repetitivo ao longo da sua trajetória. Como assim, Fátima, repetitivo? No seguinte sentido, muda um pouco o cenário, muda um pouco as pessoas, mas de tempos em tempos eu vivo algo parecido com isso. Eu trabalho e aí, em determinado momento do meu trabalho, eu começo a ter problemas com o meu chefe. E aí, no final das contas, eu até já sei o que vai acontecer. Ou eu vou ser mandada embora, ou eu vou pedir demissão. Isso é repetitivo. Eu já tive 5 empregos, em todos eles acontece a mesma coisa. Não é o mesmo chefe, não tem a ver com o sexo, se é homem ou se é mulher, mas a sensação é sempre essa. Eu entro, ele me adora, está tudo muito bem, e de repente acontecem coisas e ele começa a ficar pegando no meu pé, e me deixa perceber que ele está querendo se livrar de mim. E na maior parte das vezes eu já facilito o trabalho para ele, eu me demito logo. Então isso é um aspecto repetitivo. Observa se o que você está passando nessa área que você escolheu já aconteceu antes, de maneira similar. Não é idêntica,
mas é no mesmo ambiente, de repente se é trabalho, é no trabalho, se é o aspecto do relacionamento, não era com essa pessoa, mas num outro relacionamento começou a acontecer a mesma coisa. Já deu para entender? Financeiro, né? Não era com relação ao tamanho da dívida, mas a situação era a mesma. Eu estava com menos entradas e mais saídas e não conseguindo saber o que fazer. Tive que me desfazer de coisas para poder pagar dívidas. Isso acontece de vez em quando na sua vida. Então, perceba, por quê? É, as situações problemáticas que a gente vive tendem a se repetir para que a gente perceba o que vem fazendo e que deve mudar, deve parar de fazer, para cortar o ciclo repetitivo de resultados semelhantes ou, algumas vezes, idênticos às situações já vividas anteriormente. Então, presta atenção nisso e, principalmente, percebendo se na sua família não existem pessoas como você que também têm o mesmo ciclo. Isso nos diz bastante qual é a fonte de aprendizado que a gente trouxe essa realidade para a nossa vida. Então é sobre isso e vamos à prática, porque ela vai ser feita em etapas. Eu vou pedir que vocês façam essas considerações, né? 1, 2, 3, 4 e 5, e a 5 dividido em mais 2, 5, 1 e 5, 2, 5, 3, mais 3, para que você faça um passo a passo. Então, é uma prática mental, mas que vai mexer com o seu emocional, porque algumas lembranças que virão dessa identificação gerarão em você recordações, e as emoções dessas recordações costumam vir atreladas a ela. Vamos lá, então? Comece assim, olhe para a sua área escolhida. Eu vou pegar como exemplo o financeiro, que é muito comum, né? É bastante comum entre as pessoas ter dificuldade financeira. Mas você pode colocar aí qualquer outra área dessas que eu mencionei. Então, olhe para a sua área financeira e perceba aí a situação que você está vivendo hoje. Deixa que venha aí o que está acontecendo. Se é dívida, as dívidas, o desemprego que gerou a queda no padrão de vida, não poder comprar tudo que eu gostaria, tive que vender, ou tive que trancar um curso, enfim. Pensa nas coisas que estão acontecendo nesse momento. E deixe que venha também um outro momento em que isso aconteceu muito parecido. Outro ou outros momentos que você viveu essa área com a mesma situação que você está vivendo agora, com um aperto, com dificuldade, com mais saída do que entrada, talvez tenha sido demitido ou tenha pedido demissão acreditando que ia conseguir um outro emprego logo e não conseguiu, enfim. Identificou qual é o ciclo de repetições que você está vivendo agora nessa área? Aí você vai para o segundo item, que é o seguinte: que comportamento repetitivo você percebe em si quando isso acontece? Então, nesse momento, o que você está fazendo que é igualzinho o que você já fez em outra situação semelhante a essa? Perceba aí como tem sim, as mesmas escolhas. Tipo, se for no trabalho e você pediu demissão agora, perceba se você pediu demissão antes. Ou, de alguma forma, você confrontou o chefe para que ele o demitisse. Ou você sugeriu que ele o demitisse. De tal forma que agora você está na mesma situação que você costuma ficar nas situações repetitivas que se lembrou anteriormente. Percebeu aí as situações repetitivas? Você vai para o terceiro item, que é: quem na sua família age assim? Vê se está relacionado a seu pai, a sua mãe, algum tio, padrinho muito próximo, pessoas que convivem muito diretamente com você. Então, certamente você vai identificar 1, 2 ou até 3 pessoas na sua família, às vezes primo, tio, mas muito próximo, assim, mais diretamente, pai e mãe, nos passam muitas informações a respeito de como devemos agir em situações que costumamos repetir. Perceba aí também quais são as crenças e os modelos mentais que sustentam esse comportamento. Por que é que você está agindo dessa maneira, como das outras vezes você agiu também? Podem vir coisas do tipo assim, digamos que é a questão do financeiro.
É porque se eu não tenho bastante para fazer tudo o que eu desejo, como é que eu posso economizar? É comum a gente nunca ganhar o suficiente para que a gente viva do jeito que a gente quer. Então, ficar na dívida, né, ficar no débito, faz parte. Todo mundo deve. Então, qual o problema de eu dever também? São coisas desse tipo que podem vir para você. Ah, de tempos em tempos, pobre é assim mesmo. A gente de tempos em tempos fica devendo mesmo. Daqui a pouco entra de novo o dinheiro aí e daqui a pouco você vai estar repetindo a mesma coisa. Essa seleção de modelos mentais e crenças que você vai se lembrar e estruturar nesse momento, escrever, listar, vai ser muito importante para que você rompa com esse ciclo repetitivo e viciante que você já faz sem nem perceber que está fazendo. Depois que você fizer essa identificação das crenças, então eu vou deixar aqui algumas dicas para você fazer a reprogramação para que um novo modelo mental se instale e você possa, já a partir dessa crise, nessa área, nesse momento, começar a transmutar de dentro para fora. Ou, se resolver de outra maneira mantendo essas crenças, daqui a algum tempo a tendência será de se ver de novo nessa mesma situação, num outro contexto, mas vivendo como consequência a mesma coisa que está vivendo agora. Então, essa reprogramação que eu dividi em três dicas, três possibilidades, chamam-se afirmações positivas. É exatamente a boa e velha afirmação positiva, alguns chamam de mantra, e você pode criar os seus ou pode usar alguns desses que eu vou passar para você. Você pode afirmar diariamente, logo ao acordar e um pouco antes de dormir: eu sou abundantemente próspera e posso realizar tudo o que desejo. O universo provê tudo o que para mim é necessário. Eu sou a abundância divina na minha vida. Eu sou a prosperidade que pulsa no universo. Essas são algumas apenas, você pode criar várias outras, né? Eu sou a energia do dinheiro viva em mim, eu sou próspera, eu sou divinamente abundante em tudo que penso, falo e faço. Bastante afirmações positivas. Você pode anotar essas num papel, deixar na sua frente logo pela manhã, lê-las e sentindo essa abundância dentro de você. O mais importante é que você está fazendo uma mudança de chave e transferindo aquelas crenças negativas, substituindo aquelas crenças negativas que você identificou no item anterior por essas que são construtivas e positivas. Uma outra possibilidade é você fazer afirmações. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar o que sejam afirmações. São perguntas. Todas as perguntas levam o nosso cérebro a buscar respostas. Por mais estranhas que sejam as perguntas, ele vai buscar a resposta por um tempo. As afirmações, elas têm a função ou a intenção de fazer com que o nosso cérebro procure e ache aquilo que está faltando para a gente aqui fora. De uma maneira muito simplória a explicação. Mas vocês vão entender. Quando eu disser aqui, uma das afirmações que você pode fazer, que costuma funcionar muito bem, é você perguntar assim logo cedo, né? O que mais é possível para uma vida próspera? O que pode melhorar? Como pode ficar ainda melhor esse meu estado? Como posso ser ainda mais próspero e abundante? Então, fazer perguntas com o como, com o que, como se já fossem realidade, fazem também com que a energia leve o seu cérebro a buscar, através do que essas palavras simbolizam e significam para o nosso cérebro, o melhor estado para atrair a energia do dinheiro, da prosperidade e da abundância. E a terceira coisa, que eu gosto muito, ainda não passei aqui para vocês como nenhuma técnica, mas quem já fez qualquer trabalho comigo sabe que eu uso bastante as meditações guiadas do Ho'oponopono. Existem várias belíssimas na internet. Eu gosto muito daquelas que a Regina Tavares, coloca lá no YouTube. Regina Tavares, ela tem umas preces do Ho'oponopono para limpeza de memórias, para culpa e para abundância, prosperidade e para equilíbrio financeiro,
muito interessante. Então, coloca lá, sugiro que vocês ouçam, sempre, né, de preferência, logo assim que acorda, para preparar você com aquela mentalidade positiva, nessa frequência energética da abundância e da prosperidade, para que ao longo do dia você já saia de casa preparado para fazer essa vibração para o universo, e no final do dia, para que à noite essa reverberação continue atuando a seu favor. E essa é a prática de hoje. Algumas pessoas podem vir a ter dificuldade. Eu sei que o aspecto, principalmente da área financeira, é complexo para algumas pessoas. E eu estou trabalhando aí, preparando um grupo chamado Grupo da Mente Milionária. Quem me conhece também já deve ter me ouvido falar de um curso que eu fiz e de um livro que eu li que transformou a minha forma de lidar com o dinheiro de maneira positiva, ainda nos momentos em que ele venha a ficar escasso. Então eu estou preparando esse grupo e no domingo eu vou deixar aberto para que vocês coloquem quem teria interesse em participar nesse grupo da Mente Milionária. Alguém que não tenha conseguido fazer atividade de identificação das crenças, marca uma sessão comigo para que a gente possa fazer isso juntos. Manda uma mensagem no privado e a gente agenda com vocês. Ok? Dúvidas no domingo quando eu abrir o grupo. Grande abraço a todos, gratidão por estarem aqui comigo e a gente se fala na próxima terça-feira. Grande abraço.